DB Fire Hellblazer. Hoje, um episódio especial para mim. Talvez ele é o que me motiva, ele é o que me motivou, ele é o que me encantou, ele é o que sintetiza tudo que eu gosto de Hellblazer. Aqueles que estão perdidos não acompanham o DB Fire, só lamento, mas acompanham o DB Fire. Estamos adentrando hoje na edição de luxo da Panini, livro 2, que pega ali da Hellblazer número 10 pra frente. Acho que eu não falei isso em nenhum programa, né? Mas essa série tá disponível em sebos e OLX e Shopee sobre o subtítulo de Os Pecados Originais. John Constantine, Hellblazer, Os Pecados Originais. Imagino que essa parte de hoje vai estar no número 3 ou final do número 2, por aí. Mas, se você quiser comprar a edição que eu acabei de falar, você pode se dirigir ao post deste podcast. E lá vai estar um link para você comprar sua edição, ajudando o DB Fire, sem custo nenhum adicional para você. Mas se você só gosta de ouvir minha bola voz, você pode continuar aqui, mas curtindo, comentando, compartilhando da forma que quiser, no agregador que quiser, porque o DB Fire tá em todo lugar. Mas vamos lá. No último episódio falamos, de todo aquele crossover com o Monstro do Pântano. E era um crossover muitíssimo interessante. É se falado muito, que antigamente tinha-se uma ideia, de fazer um Vértigo verso. Isso começou antes mesmo do selo Vértigo ser instaurado. Tanto que tem este cross muito, mas muito importante para, assim, todo o universo DC. Brinco, naquela época todo o universo DC, hoje mais, só, enfim, vai e volta. Mas muito importante, porque é para desembocar em um dos personagens mais poderosos e motherfuckers de toda essa linha, a Tefé, a filha do Monstro do Pântano com a Abigail Hayball, que a gente viu, como foi feito isso nas edições passadas. Eu tô retomando isso, minha gente, porque essa edição retoma com Hellblazer número 10 e talvez ela não esteja muito bem encaixada aqui. Por exemplo, tem muitas partes aqui que é tipo, assim que o Monstro do Pântano invadiu o John Constantine, ele mostra onde o John Constantine estava esse tempo todo. Ele estava tudo numa viagem astral, assim, vendo o que acontece, vendo se os desígnios do seu plano deu certo, Por exemplo, ele vai lá ver a Zed, e realmente os caras tentam fazer um pacto com o anjo, mas o anjo, quando chega pra engravidar a Zed com o novo Messias, o novo Jesus, tudo é errado, porque ele sente o sangue demoníaco e destrói tudo. Dá a entender que ele destrói tudo até a Zed, que não tinha nada a ver com isso, uma coitada, uma vítima, e dá a entender que ela também morre nesse entrelace. O que, mais uma vez, John matando os seus pares, dessa vez uma ex-namorada. Aliás, nessa viagem astral, cara, tem uma cena do John Constantine, assim, ele é um espermatozoide meteoro. Tem um Big Bang, aí o meteoro solta vários meteorinhos e nele é um espermatozoide, não é um meteoro. E dentro desse espermatozoide tem o John bebê com a cara de velho. Nossa, é muito escroto. Mas enfim, viagem astral, loucuragem. Jim Delano e o desenhista Richard Ray Reiner são magníficos. Mas continuando, cara, então o John Constantine quebra, com os planos dos cruzados, os línguas de fogo, bababá. Aí o Nergal fica assim, legal, o John Constantine cumpriu o trato. Aí chega um enviado, do mundo elemental, do mundo do verde, e diz pro Nergal, o John foi lá, engravidou outra mulher, e deu certo, ele cumpriu a profecia, trouxe de uma maneira um pouco mais diferente, mas trouxe ainda um ser messiânico, um ser de poderes magníficos, que vai ter o poder do broto, o poder dos demônios, o poder do monstro do pântano, e uma linhagem natural. O Nergal fica putaço com isso e vai perseguindo o John, que o John volta bem na hora do amorzinho gostoso com a Abby, cara. Que droga, isso é muito ruim. Lembrando, a Abby, ela já passou por isso, o tio dela lá, o Arcade, ele também possuiu um match, o marido dela, então deve ser horrível pra ela passar por isso de novo, E depois o John vai embora, mas com uma pista sobre Nergal, pois o Nergal dá com a língua entre os dentes falando sobre Newcastle. Gente, lembrando, Newcastle ele já é comentado desde o Monstro do Pântano. O Alan Moore já tinha colocado essa semente lá, só que até aqui sempre é comentada, dá um tease, ela fica muito misteriosa. E
finalmente voltamos para o flashback de Newcastle. E a gente vê a gangue de Newcastle, todos eles. Todos aqueles caras que a gente viu morrer. Tipo, até a freira, né? Que naquela época não era freira, a Anne Marie, a gente vê ela normal. Todos os outros um pouco mais novinhos. Todos os outros que a gente viu morrendo ao longo das páginas, né? Eles fazem parte dessa gangue do oculto. Dá a impressão que eles vão ali, né? Pra fazer ocultices. Ser a Liga da Justiça Sobrenatural. A Dark Justice League. Mas enfim, eles entram nesse lugar onde tem uma menininha que sofria muitos abusos. E, no seu derralento, desespero, consegue invocar um demônio do inferno. O grande plano de John Constantine é invocar um demônio mais poderoso. Grande plano. Mas enfim, o John tenta isso e ele realmente consegue, mas ele se confunde nas palavras de invocação e o demônio ele utiliza da ambiguidade das palavras para entrar dentro do corpo da pequena garotinha indefesa. Nisso começa um desarreio desenfreado, né? Do monstro anterior sendo massacrado pelo novo demônio, da garotinha vomitando o demônio, do John tentando sair de lá a tempo do suficiente para eles conseguirem explodir o local. E o John sai nisso numa desenfreado e ele fala: queima tudo, eu tô com a garotinha, tô segurando ela pro braço. E quando ele puxa ela pro braço, a gente vê que o demônio conseguiu abocanhar a garotinha. E sobrando o bracinho dela, o pequeno bracinho dela segurado pelo John. Né? Olha só que traumático é isso, gente. Em alguns momentos da revista é dito como a falsa vitória, né? Isso foi o que desencadeou, né, o trauma de todo mundo. Todo mundo tentou lidar com isso de algum jeito. Até a Ana Marie, né, que foi virar freira depois disso. O John, né, ele se internou no hospital de Ravenscar, né, para tratamento psiquiátrico, porque foi muito pesado. Mas reviver esse passado traumático foi necessário pro John, porque ele aí descobre o trunfo dele. Nergal é o nome. Nergal é o nome do demônio que abacanhou a pequenininha Astra, né, a menininha que foi levada pro inferno por culpa do John. E agora ele tem assim uma motivação para se vingar desse Nergal. E nisso ele tenta uma arapuca. Lembra daquele cara, o Richie, que é o mago dos computadores? Pois bem, o mago dos computadores está vivo até hoje nos computadores. Ele tá lá curtindo um barato lá, navegando nas internets. E ele fala assim: poxa, se o Richie ele chegou numa parada bem mística e astral e celestial para queimar o corpo dele, talvez seja a energia que eu preciso para derrotar o Nergal. E é isso que ele faz. Ele monta uma arapuca, faz o Richie entrar dentro do corpo dele e atrai o Nergal lá para dentro. E dá certo. O John leva o Nergal até algumas limitações do etéreo, quando ele nem se dá conta que estava chegando muito próximo ao paraíso. E essa ponte, né, foi essa rede neural virtual. E dá certo. O Nergal é totalmente destruído. Faltando só o Rich, que não queria deixar o corpo do John. E o John engana ele de novo, falando assim: ó, tem esse corpo desse demônio aí, entra nele, né? Porque o meu tá fudido, tá com sangue de demônio, né? Você vai morrer já já. E não dá outro. O Rich cai no golpe. Só que daí os julgadores, os juízes do inferno, que é uma entidade que eu tenho que pesquisar um pouco, mas é o Agonia e Pânico. Que eu só lembro dele de dois demoninhos lá no desenho do Hércules, né? Mas aparentemente esses julgadores do inferno, Agonia e Pânico, são reais em outras mitologias. Uma hora eu tenho que ver de onde que isso sai. Mas enfim, eles vêm buscar o corpo do Nergal porque a ordem do inferno é que você não pode ser subjugado por 3 vezes. E o Nergal aconteceu isso. Ele foi derrotado por 3 vezes por John Constantine. Logo, o inferno tem que dar um jeito nele. Por isso que eles vêm, levam o corpo do Nergal para ser julgado nessa ordem infernal. Ah, eles também comentam, né, que já tá o triunvirato. Nas edições anteriores, tava falando que tinha uma guerra civil no inferno. E agora a gente vê que já tem o triunvirato. Lúcifer, né, e os outros dois já estão reinando em 3. Que é uma coisa que a gente vai rever lá em Sandman, né? Então, muito legal, né? Esse universo compartilhado da Vertigo, né, já vai se formando aqui. Por último, tem a edição 13, que eu quero só comentar, né? Que é o John meio que sonhando na praia, né? Então tem todo um comentário do Jimmy Delano, de novo, contra o governo da Grã-Bretanha, né? Contra Margaret Thatcher, contra o uso das usinas atômicas, né? Nucleares. Mas o foda mesmo foi essa parte de Newcastle, né? Onde o John, ele tem, assim, um final onde ele fala assim: puta, eu sou muito filho da puta. Até me sinto bem, né? Por ter derrotado o Nergal. Mesmo que isso custou, né, as vidas dos meus amigos, dos meus amores.
Mas ele chega, né, com a conclusão do verbete, né? Mas esse é um demônio conhecido. Gente, essa frase tem sido utilizada aos poucos aqui no Brasil, mas no inglês, né, é o The Devil You Know. Recentemente, né, a Mythos publicou também o Hellboy, The Devil You Know, e aqui eles traduziram como O Diabo que Você Conhece. O Diabo que Você Conhece é uma tradução literal, mas no inglês, The Devil You Know, ela tem um significado muito parecido com a nossa expressão de dos males o menor, né? Que tem esse mesmo sentido de, pô, você conhece todos os males, mas você vai optar, né, por ficar com o menor dos males, né? Muito melhor do que ficar com o pior dos males, né? Essa expressão, ela tem esse sentido de, o diabo que você conhece é melhor lidar com o diabo que você não conhece, né? Significa a mesma coisa. Aí, a tradução, né, aqui da Panini, do senhor Guilherme da Silva Braga, ele tentou fazer uma mescla dessa tradução, que é antes um demônio conhecido, né, que traz esse sentido de volta, né, tipo, antes que você se foda muito, né, se fode um pouco. Então eu achei uma tradução muito bacana, cara, que eu acho que até remete melhor ao sentido original do inglês. Fora isso, gente, era isso que eu tinha pra falar de Newcastle. Tem gente que até que interpreta como sendo uma grande saga de John Constantine, mas não. Ela é a edição Newcastle é uma edição só, né? Que faz parte dessas 3 edições contra o demônio Nergal. Mas elas são muito importantes, né? Porque elas vão ser lembradas, vão ser arremetidas novamente em todas as histórias que virão pra frente de John Constantine. Fora isso, pra quem tá lendo de primeira viagem, né? Você começa a entender o tormento de John. Porque não importa o que ele faça, não importa aonde ele esteve, alguém morreu. Alguém morreu, e às vezes alguém que ele conhece, às vezes alguém que ele não conhece, como a pequena Astra, que era tão inocente quanto, que teve uma história tão inocente, tão bárbara quanto, mas morreu também nas mãos de John Constantine. E dessa vez foi nas mãos literalmente, né? Só sobrou uma mãozinha. Aqui também eu julgo como um marco temporal para aqueles que não se empolgam muito com John Constantine, mas querem conhecer o personagem. Então aqui eu julgo como assim o essencial para conhecer John Constantine. Notem que não tem nada a ver com a fase de Garth Ennis. Ainda estamos na fase de Jim Delano, nas versões antigas seria 3 ou 4 TPBs, mas tem tudo de essencial que sintetiza toda a construção de John Constantine. Um passado que o atormenta, mas não o atormenta a ponto de ele desistir de tudo. Na realidade, já desistiu de tudo uma vez quando ele se internou, né, na clínica psiquiátrica. Mas isso também foi uma fase, né, dele aprender que ele consegue ainda caminhar com seus próprios pés para fazer o bem. Mesmo que ainda nesses próximos bens que ele for fazer, ele ainda vai ter que fazer sacrifícios. Ele ainda vai matar conhecidos e amados todas as vezes. É esse o demônio que o John Constantine conhece. O demônio que ele tem que lidar todas as vezes fazendo o seu trabalho. Porque se ele não fazer, ninguém vai fazer. E se ele não fazer, talvez a humanidade enfrente um demônio que ela não conhece. Mas isso que eu tenho pra dizer, gente. A gente se vê numa próxima e falou!